para sempre seja louvado. Hoje, 7º dia da novena, em honra a Nossa Senhora do Carmo. Mãe do Carmelo, vaso de santidade. Com alegria, cantemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, encaminhas a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, para que possamos celebrar os seus santos mistérios com dignidade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos.
Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, no Carmelo, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Do livro do profeta Isaías. Ouve a palavra do Senhor, majestade de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, Todo-Poderoso. Que lhe importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocausto de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes, nem nada. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisar em meus atos? Não pedireis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto meu sábado, convocação de assembleia. Iniquidade por meu nome solene. Vossas ruas novas por vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliquei a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha mente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do sol, defendei a viúva. Palavra do Senhor. A todo homem que você eternamente, eu mostrarei a salvação que ele me deu. A todo homem que você eternamente, eu mostrarei a salvação que ele me deu. Eu vim segurar meu sacrifício, pois sempre estão perante a mim teus holocausto. Não preciso de tua casa, nem dos carneiros que estão no teu rebanho.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus
meus amados irmãos e irmãs, passa rápido, né? Já estamos no 7º dia da nossa novena, quase concluindo esse tempo bonito de preparação, a festa da nossa excelsa e gloriosa Rainha do Monte Carmelo, nossa patrona. E meus irmãos, hoje o Carmelo está em festa hoje, porque hoje nós celebramos centenário de morte. Acho que estava escrito centenário de nascimento ali, mas é centenário de morte desse ano. Esse ano nós comemoramos centenário da morte da Santa Teresa dos Andes. Foi a primeira carmelita descalça a ser canonizada na América Latina. E ela é padroeira dos jovens latinos, de toda a juventude latina. Maravilha. Ela é chilena, entrou para o Carmelo com 18 anos e faleceu com 19. Viveu 11 meses no Carmelo. 11 meses apenas. Assim, dentro de um mosteiro. E, no entanto, viveu tão jovem, faleceu e se santificou na sua juventude. Cada um de nós tem seu tempo. Cada um de nós tem o seu percurso de vida para fazer. Mas todos nós somos chamados à santidade. Quem sabe Deus me deixou viver mais um pouquinho do que ela, porque eu custo a compreendê-lo, eu custo a ser santo, eu custo a obedecê-lo. Mas Teresa dos Andes não. Os testemunhos que os seus colegas, seus amigos, principalmente seus familiares, tinha um irmãozinho dela, estava descrente, quando deu um abraço nela, ele falou assim: você vai para entrar no mosteiro, largou tudo, como é que é isso? Eu não acredito em Deus. E ela abraçou e cochichou no ouvido dele. E ele deu testemunho depois da morte dela, durante o processo de canonização. E no ouvido dele ela disse: quando eu estou com você, você não sente a presença de Deus? Sente. Está aqui. E ela dizia, quando os familiares todos choravam, a mãe berrava por um lado, o pai berrava por outro, porque ela ia entrar no Carmelo e nunca mais eles só poderiam vê-la através do auditório. Mas nunca mais ia voltar para casa. Entregue-se totalmente a Deus. E aí aquela choradeira, e ela toda sorridente, feliz da vida. Porque desde pequena, dizem seus biógrafos, ela era apaixonada pelo Senhor Jesus. E não via a hora de poder entrar no Carmelo, entregar toda a sua vida e viver apenas para Ele. E ela dizia: eu não vou me separar dos meus familiares. Não me separo daqueles que eu amo, jamais. Pelo contrário. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, meus irmãos, mais próximos daqueles que nós amamos. É como uma roda. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Imagina um círculo assim. Aqui estamos nós, tá? No centro está Deus. E nós estamos aqui distantes um pouquinho do outro, porque estamos na pandemia, a gente não pode ficar juntinho. Então, imagina um distantezinho do outro. E Deus no meio. Agora, você imagina cada um ligado a Deus por um fio, como uma roda de bicicleta. Veja, quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, tanto mais a gente vai ficando mais perto um do outro.
Na vida é assim que acontece. Por isso ela tinha certeza, e ela dizia, o papai, principalmente o pai dela, foi o que mais sentiu a falta dela, porque a mamãe era religiosa, a mamãe frequentava, era terceira carmelita, ela frequentava a igreja, era uma mulher de oração, tinha mais capacidade para entender a vocação. Mas o pai sentiu muito. E ela dizia isso para ele, papai, agora eu me sinto muito mais perto do Senhor do que antes. Porque em Jesus todos nós nos encontramos. Por isso, meus irmãos, vejam, a santidade, hoje, o nosso tema de hoje é Nossa Senhora modelo de santidade. É modelo de caminho de santidade. A santidade, meus irmãos, consiste em colocar a Deus no devido lugar na nossa vida. Porque só Ele é santo. Deus é santo. Nós nos dizemos na missa 3 vezes, falando as palavras de Isaías, viu? Santo, santo, santo. Clamam os anjos diante de Deus, no trono de Deus, Apocalipse. Santo, santo, santo. 3 vezes santo, ou seja, perfeitamente santo, só Deus. Então, como é que São Paulo chama a gente de santo? Os santos das comunidades, aqueles que são batizados são santos. Porque nós, pela graça de Deus, participamos da santidade dele. Agora nós só podemos participar da santidade de Deus, portanto sermos santificados, se nós colocarmos as coisas no devido lugar. Então, de vez em quando, a gente tem que parar na vida e olhar as coisas da nossa vida, olhar para dentro de nós e ver, ajeitar as coisas. Ajeitar as coisas. Opa, estou dando mais importância para isso, menos para isso. Eu estou rezando menos, estou trabalhando mais. Tem que equilibrar. Eu estou, perseguindo muito aquela pessoa. Ela é chata, tá certo, mas eu tenho que ter mais compaixão dela, mais paciência com ela. Vai colocando as coisas, ajeitando as coisas. E a primeira coisa, a partir da qual todas as outras coisas se ajeitam no seu lugar, é Deus. Tem que estar no lugar certo. E qual é o lugar de Deus? Que diz o mandamento lá em Levítico, em Êxodo? Amar a Deus sobre tudo. Levítico 4, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Pronto. O resto vai se ajustando, quando isso se ajusta. Por isso que a gente entende Jesus no Evangelho de hoje. Por isso que a gente entende Deus na primeira leitura de hoje, através do profeta Isaías. Deus é uma leitura muito bonita, a primeira leitura de hoje. É forte, palavra forte. Questiona muito a gente. Porque Deus diz assim, para de queimar essas carnes, para de oferecer esses sacrifícios, para de, no sábado, chamar o povo para as assembleias, para de reunir o povo, para de se ajuntar para elevar essas orações, para cantar esses louvores. Eu estou por aqui, com as suas orações, com seus sacrifícios, com seus... Eu não aguento o cheiro do incenso mais. Olha, é muito forte, gente. E por que Deus diz isso? Para quem diz? Para as cidades de Sodoma e Gomorra.
cidades que estavam completamente perdidas. E respeitava ninguém, povo envolvido, né, na prostituição, na confusão, sem valores, só praticavam mal, diz a leitura. Tinham perdido já a noção do bem, já não faziam bem, ninguém se respeitava ninguém. E por isso, mas mesmo assim, no sábado iam lá rezar, iam louvar a Deus. Aí Deus fala, não adianta nada. Bonito, né? O que eu quero é santidade. É um sacrifício do coração. É um lugar de Deus que faz sim com que vocês procurem o bem, rejeite o mal, faça as coisas boas. É isso, que vocês sejam, enfim, santos, como o Pai do céu é santo. Então, meus irmãos, a santidade é isso, porque Jesus diz, eu vim trazer a espada, não a paz, eu vim trazer a espada. A espada para que serve? Para matar e para se defender, né? Para se defender e para atacar, para dividir. Jesus não utiliza a espada como símbolo de divisão aqui no Evangelho de hoje. Eu vim trazer a espada, dividir. Aí ele fala, vai haver divisão, as pessoas vão. A espada de Jesus, a espada que divide, ou seja, não que Jesus veio trazer a divisão no sentido de provocar a divisão, mas ele veio, na verdade, é que o que diz o profeta Simeão, na profecia que diz para Nossa Senhora, quando Nossa Senhora foi apresentar o menino Jesus no templo, e aí o profeta Simeão diz, a respeito de Jesus, fazendo a profecia, né? Ele trará à luz os pensamentos de muitos corações. Revelará os pensamentos de muitos corações. Olha que bonito. Na verdade, Jesus não quer a divisão. O que está unido está unido. O problema, meus irmãos, é que tem muita coisa escondida com as quais a gente convive como se fossem coisas normais. Essa espada que vem para colocar a luz, para trazer à luz as coisas mais escondidas dos nossos corações. Quem é a favor de Deus e quem é contra. E por isso, na mesma família, pode acontecer que os corações sejam revelados. As pessoas começam a brigar por causa do Senhor Jesus. É uma profecia que Jesus faz a respeito do que vai acontecer, não é? Mas o desejo de Jesus é que todos sejam santos. Então nós vamos pedir hoje à Virgem Maria. Nós temos nos Evangelhos, todos vocês sabem, capítulo 5 de São Mateus, né? As bem-aventuranças, que ali está a listinha, o perfil do santo, da santidade nossa. Ser santo é ser manso, ser desapegado de coração, de espírito. Ser santo é bem-aventurados os aflitos, ou seja, é ser sensível, nunca perder a capacidade de chorar diante da injustiça, ter sensibilidade diante dos que sofrem, etc. Essa é a santidade. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, né? Então, Jesus mostra um caminho de santidade para nós, os seus discípulos, meus irmãos. E se nós formos, poderia ficar a noite inteira aqui para ver como Nossa Senhora viveu cada bem-aventurança, como ela era santa, santíssima, como nós costumamos chamá-la. Ela foi pobre de coração, mansa de espírito,
foi perseguida por causa da justiça. Se recorda daquele episódio em que os parentes de Nossa Senhora foram buscar em casa porque Jesus já estava fazendo milagres e a fama de Jesus já tinha se espalhado, e os parentes de Jesus ouviram dizer que as autoridades de Jerusalém estavam bravas com Jesus, já estavam cheios de inveja, né? E muito bravas, querendo matar o Senhor Jesus, já querendo persegui-lo e mandar ele parar de fazer o que fazia. E os parentes ficaram com medo lá em Nazaré, né? Os primos, Jesus, parentes de Jesus, e foram lá, bateram na casa de Maria e falaram: olha, seu filho vai acabar criando confusão para a gente. Vamos lá. Eles dizem que ele está em Cafarnaum. Vamos lá falar com ele. Nossa Senhora percebe muito bem o que eles queriam. Devolver o Senhor Jesus de fazer o que fazia. Imagina. Jesus cumpria a vontade do Pai, não ia jamais voltar atrás. Ele tinha que fazer o que o Pai queria até o fim. Não era um parentezinho, um primo qualquer que vai dizer para ele: para de fazer isso. Para de pregar o Evangelho, imagina. Aliás, Jesus é um exemplo de fidelidade maravilhoso, não é, meus irmãos? Vai até o fim. Eu lembro quando o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI renunciou, tal, abriu uma exceção aí, né? O Papa João Paulo II, quando ficou bem doentinho, já não aguentava muita coisa, perguntaram para ele: renuncia. Deram a sugestão para ele: renuncia. Já não tem condições de governar a igreja. Aí ele disse: estou com a cruz nas costas, já subi no Calvário, não posso parar, tenho que levá-la até o fim. Bonito, meus irmãos. E assim Jesus não ia parar. Mas eles foram uma Nossa Senhora, pensou consigo: eu vou lá, porque eu quero, na verdade, ver o que meu filho vai dizer para eles. E Nossa Senhora vai junto. Portanto, Nossa Senhora deve ter sofrido muito por causa dessa dificuldade de aceitação por parte dos parentes do Senhor Jesus e dela. Que perseguida. Não sei se é Santa Ana de Aimerique, que narrando as visões que ela teve a respeito da paixão do Senhor Jesus, ela imagina quando Nossa Senhora vai no meio da multidão pedindo licença às pessoas para chegar perto do seu filho carregando a cruz. Ela deve ter ouvido cada coisa das pessoas. Uns diziam: essa é a mãe. Outro gritava, quem sabe, se tivesse educado seu filho, ele não estava aí, ó, condenado. Quanta coisa Nossa Senhora deve ter ouvido. Sofrido. Júlia. E Nossa Senhora vai com os parentes lá. Quando chegam lá, com a surpresa deles, surpresa não, porque eles já sabiam, já tinham ouvido falar que de fato as multidões se reuniam em torno de Jesus. Tinha muita gente reunida em torno de Jesus e eles não podiam chegar perto deles, ficaram lá atrás. Mas eles deram um recado, né? Chama um dos apóstolos, que a mãe dele está aqui, e nós somos parentes dele. Aí veio um discípulo: vocês são parentes dele? Tá, vou falar com ele. Foi lá e falou para Jesus: olha, sua mãe, seus parentes estão aí fora, lá fora. Nossa Senhora deve ter ficado contente e ouvido de longe e visto que Jesus não deu nem bola para eles. Ele não vai nem lá. Ele olha para a multidão, o que ele diz? Quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos, meus parentes? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Nossa Senhora já sabia disso.
Eu acho que ela dá uma risadinha debaixo do bigode, escondidinha, né? Para não ferir o pessoal que foi lá. O pessoal desiste e vai embora. Eu imagino até que ela tenha ficado um tempinho depois para se encontrar com seu filho. Então Nossa Senhora viveu cada uma das bem-aventuranças, santificou-se, sempre unida ao Senhor, o Todo Santo. Que assim seja conosco também, como foi com Teresa dos Andes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos nossa prece a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e Santa Teresa dos Andes. Nossa resposta será: ó Pai Santo, santificai-nos. Ó Pai Santo, santificai-nos. Senhor, pela nossa Igreja una e santa, para que exprima em seus dons e carisma a santidade com que Deus adotou reis. Ó Pai Santo, santificai-nos. Senhor, para que o Filho de Deus e de Maria conceda a todas as famílias a graça de serem sinal de santidade, rezemos. Ó Pai Santo, santificai-nos. Senhor, por todos nós que nos reunimos ao redor do altar, para que, alimentados pela palavra e pelo pão consagrado, caminhemos sempre mais na santidade e rezemos. Ó Pai Santo, santificai-nos. Senhor, confirmai vosso povo fidelidade e no ensinamento de vosso Filho, e assim seja um povo santificado e santificador, rezemos. Ó Pai Santo, santificai-nos. Ouvi, ó Pai, as nossas preces, dai-nos sempre a vossa paz, por Cristo nosso Senhor.
irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas apresentadas em honra de Maria, Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei que elas vos sejam agradáveis e nos tragam a graça da vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E na festa de Maria, sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único e permanece Virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembramos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valmor e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-o a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Rainha e formosura do Carmo, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, com Santa Teresa dos Andes e todos os santos do Carmelo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Poder de Deus que tirais pecado do mundo, tem piedade de nós. Poder de Deus que tirais pecado do mundo, tem piedade de nós. Poder de Deus que tirais pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em vontade, mas Deus salva a presença. Corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Refeitos pelos sacramentos da salvação, ao festejarmos a Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho, nós vos pedimos, ó Pai, a graça de gozarmos sempre os frutos da redenção, por Cristo nosso Senhor. Vamos fazer a ladainha, rezar a ladainha e as orações da novena.
Ó bendita e imaculada Virgem Maria, beleza e glória, honra e esplendor do Carmo. Vós olhais com especial noite para quem traz o vosso bendito escapulário. Olhai para nós benignamente e cobri-nos com o manto de vossa maternal proteção. Fortificai nossa fraqueza com o vosso poder, iluminai as trevas do nosso espírito com a vossa sabedoria, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ornai a nossa alma com a graça e as virtudes que a tornem agradável ao vosso divino Filho. Assisti-nos durante a vida, consolai-nos na hora da nossa morte, com a vossa amável presença. E apresentai-nos a Santíssima Trindade como vossos filhos e servos dedicados. E lá do céu queremos louvar-vos e bendizer-vos por toda a eternidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, princípio, agora e sempre. A nossa novena de hoje foram representados todos os ministros da nossa comunidade, no momento do ofertório, né? Aqueles ministros que vieram representando todos os ministros da Eucaristia da nossa comunidade. Então queremos pedir a Nossa Senhora interceda para que eles, os nossos ministros da Santa Eucaristia, possam ser muito abençoados, possam viver uma vida eucarística, possam levar com alegria Jesus Eucarístico dos nossos irmãos que não podem mais frequentar a comunidade, estão doentes, estão em casa. Essa é a sua função primeira, não é? Levar Jesus para aqueles que sempre participaram da nossa comunidade, para que sintam-se assim em comunhão com todos nós e principalmente
é sempre em comunhão com o Senhor. Então, que Deus abençoe, os proteja e os guarde, todos os nossos ministros da Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresa dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos e de paz. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora do Carmo! Venha caminhar